Mas a noite de quarta-feira, programa Sem Noção de número 1513 é o nosso amigo Marcelo, câmera 2. Marcelo que está dizendo ali atrás, ele controla os números. Eu acho que ele inventa esse número aí, mas tá por aí, né, Marcelo? Com a margem de erro do Ibope ali, 2 programas para cima, 2 para baixo, é isso? É isso aí. Tá bom, então. Hoje eu recebo o maior prazer do mundo, pela segunda vez já no programa Sem Noção, a minha amiga Bruna Martins, a psicóloga aqui, que de vez em quando ela vai vir aqui tratar de assuntos de extrema relevância, lembrando que quem traz ela aqui sempre é a minha amiga Mariana Esteves, lá de Estância Velha, fazendo um baita trabalho lá na cidade, e nos abastece com grandes convidados aqui. Obrigado, Mariana, mais uma vez. Bruna, boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa novamente, e hoje tu trouxe um assunto que eu queria muito falar aqui no programa. Boa noite. Boa noite. E daí, de onde que veio esse assunto? Eu quero que tu fale para as pessoas o nosso tema do programa de hoje. Tá certo, então, boa noite para quem está nos assistindo. O assunto, então, que eu venho para a gente estar conversando, ele é sobre as intoxicações eletrônicas, que é um assunto bem atual, bem relevante. Me fugiu essa palavra, por isso que eu não falei no tema do programa. Ela falou uma palavra que eu achei muito interessante, né? O que tá me olhando, Marcelo? Eu não sei falar a palavra, é verdade. E daí me fugiu a intoxicação. E é bem isso, né, Bruna? Que é bem atual, né? E principalmente agora pensando que a gente está vivendo um período, não sei se dá para dizer pós-pandêmico, mas mais ou menos pós-pandêmico, né? E tem sido muito relevante pela quantidade de casos, de pessoas trazendo situações e vivências. Que a pandemia nos fez nos intoxicarmos mais com essa tecnologia aí, né? Porque a gente estava trancado em casa, vamos dizer assim, né? Isso. E aquilo ali era uma ferramenta que nos tirava um pouco daquela ansiedade, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo, quando vê, trazia mais, né? Serviu para nos conectar com o restante do mundo, para nos gerar um certo entretenimento enquanto a gente ficava em casa, mas também, né, a gente acabou se isolando em casa e tendo esse único recurso, né? Sim. Porque ir para a rua, estar em contato presencial com os outros acabou gerando muita preocupação em função da contaminação do vírus, né? E ao mesmo tempo ele é uma informação muitas vezes tóxica, vamos falar de intoxicação, né? Então, quando é que tu viu que esse assunto é de extrema importância, e principalmente, quando a Mariana me falou sobre o assunto, e principalmente para as nossas crianças, né, para os nossos jovens, né? Tu que trabalha bastante com essa gurizadinha, né? Pois é, Mariana, então, quando ela me fez o convite para falar e trouxe esse tema, também fiquei pensando um pouco nisso, porque ele está muito presente no nosso dia a dia e muitas vezes a gente também não se dá conta da forma como ele está inserido no nosso dia a dia, né? E então, comecei também a fazer essa reflexão nas minhas práticas de trabalho. Sim. Trabalho com crianças e adolescentes, né, que nem tu mencionou, mas a gente vê isso muito nesse retorno, então, à vida presencial, né? A vida normal, vamos dizer assim, né? Digamos assim. Tu não acha que, daí tentando, não fazendo a defesa da tecnologia, mas tu não acha que nos nossos tempos agora, não tem como a gente evitar do jovem, não digo a criança, tá? Mas do jovem não tá diretamente ligado com o celular, praticamente só não tá ligado quando ele dorme, né? Tu não acha que é quase que impossível a gente fazer um regramento de uso disso, ou sei lá, tu não acha que é uma missão difícil, que é quase que um DNA agora do jovem, tá no DNA dele usar essa tecnologia? Eu acho que está no DNA do jovem e do adulto, porque a gente também não larga dos eletrônicos, né? Nós também, a gente não vive sem o celular, sem a internet, sem os nossos eletrônicos. O pânico que dá quando tu tá num lugar, tu saiu de casa, faz 10 minutos, faz meu celular. Né? É o maior pavor. Tu quer ver uma coisa? Hoje aconteceu isso comigo, né? Olha que loucura. Eu vim de Porto Alegre para Novo Hamburgo antes do programa e eu botei o meu celular aqui no painel, né? Eu botei ele ali e vim. Daqui um pouco eu fiz assim, ó. Daí eu fiz bem assim, ó. Meu Deus. Deu aquele mini AVC, assim, sabe? Meu celular. Deixei lá em Porto Alegre. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que dar toda a volta agora, achar um lugar para voltar para Porto Alegre. Eu tô sem meu celular, se alguém me ligou, o que vai acontecer? Eu fiquei em pânico, literalmente fiquei em pânico. Só que foi em uma fração de segundo que tá aqui o celular, meu Deus, olha o que eu tô fazendo. Mas, ao mesmo tempo, tu vê o quão dependente a gente é desse aparelho aqui. Ou se acaba a bateria, né? Só com o aparelho acaba a bateria, tem que dar um jeito de... Meu Deus, tu vai, parece. Precisa dar um jeito, né? Tu tem cara que foi, ô Marcelo? Com ele na mão.
Eu já fiz isso aí, o Marcelo disse que tem cara que já procurou o celular com ele na mão, eu já fiz isso. Não, eu já fiz isso, sabe como? Um dia eu estava em alguma situação na cozinha de casa e fiz assim, ó, eu tinha que molhar a mão, eu fiz assim, ó. E para pegar alguma coisa, e daí fui procurar meu celular e nunca mais lembrei que ele estava no meu sovaco aqui. Que loucura, né? E estava já apavorado. Hã? Tem que fazer uma consulta. Vou te passar meu cartão tá depois. Bom, obrigado. Olha só, a gente separou. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um intervalo. Na volta vamos falar mais especificamente sobre as crianças. Ó, e eu quero mostrar, segura aí, tá, Vitor? Eu quero mostrar algumas imagens que a gente separou, a produção separou. Que uma delas é essa, tá? Mas a gente vai para o intervalo, na volta a gente vai falar, vai dar alguns exemplos que vai doer na gente em casa e como a gente faz isso com uma constância e é totalmente a ver com o assunto aqui da doutora Bruna Martins. Segura aí, não troca de canal. Você vai estudar administração em 2022? Então, preste atenção na novidade que temos para te contar. Ela fará a diferença no seu futuro. Quer saber mais? Vem com a gente conhecer o novo curso de administração da Faculdade INH. Pense nos profissionais de administração que são referência no mercado hoje. Qual é uma das competências mais importantes que destacam esses profissionais? Se você pensou em inovação, acertou. Inovação é o que move não só as empresas, mas as carreiras dos profissionais mais desejados no mercado. E aqui, na Faculdade INH, inovar é vital. E o novo curso de administração está repleto de inovação. Com foco nos desafios da atualidade, a Faculdade de Administração da INH trouxe neurociências, tecnologia e inovação para enriquecer a gestão de negócios. Os acadêmicos recebem mentorias que focam na agilidade emocional, na mediação de conflitos, na liderança de equipes co-criativas e de alta performance. O curso também oportuniza a aproximação dos gestores de empresa com o mundo acadêmico, favorecendo as conexões e a aprendizagem. E tem mais, o acadêmico participa de um hub de inovação e pode iniciar uma startup ainda na graduação. E tem muito mais. Quer saber tudo sobre a proposta? Clique em Saiba Mais e venha conhecer. Sim, mãe. Tu aperta o AV ali no controle, daí marca ali o HDMI. Programa sem noção de volta. Minha mãe aperta os botões ali com os dedos grossos, sai a imagem da TV, não consegue mais ver o programa e fica apavorada. Depois eu ajudo ela lá. Quem chegou agora no programa, eu estou falando aqui com a minha amiga, a psicóloga Bruna Martins, câmera 2, veio tratar de um assunto de extrema relevância, que é a intoxicação eletrônica. A gente tinha falado no primeiro bloco, Bruna, sobre as crianças, né? Os adolescentes, tudo certo. Mas a gurizadinha, eu vou dar um exemplo, tá? O meu filho, Pedro, quando ele era bem pequenininho, ele tinha um tablet, né? Pequenininho. Ele brincava, olhava os desenhos, aqueles Peppa, aquelas coisas. Eu nunca me esqueço um dia que ele pegou na frente da TV grande, assim, ele passou o dedo assim na TV para ver se a TV também passava a imagem para o lado. Porque a tecnologia que aquilo ali trazia para ele ali, ele já estava avante na TV ali, que deve ter hoje um touchscreen na TV lá de algum lugar, deve ter, mas que tu vê o quão rápido eles já querem a tecnologia à frente, né? Sim. E já se adaptam àquilo ali. Como é que tu vê a parte da criança, dessa criança que não se governa ainda, que é uma criança que está sob os nossos cuidados em relação à tecnologia? Para as crianças é um estímulo que ela ainda não dá conta, né? Se a gente for parar para pensar, né, a criança ela está se desenvolvendo, né, emocionalmente, psiquicamente, fisicamente, toda a parte da coordenação motora. Então ela está muito suscetível aos estímulos. E se a gente for pensar, os eletrônicos, né, seja a televisão, é o videogame, é o celular, enfim, né, todos esses aparelhos, eles produzem muitos estímulos. E para a criança conseguir, tão pequenininha, pensando nessa fase do desenvolvimento, onde tanta coisa importante está acontecendo, para ela lidar com tantos estímulos, ela também não consegue processar tudo isso. Então,
um uso excessivo é bem É prejudicial. bem prejudicial e também faz com que ela não tenha contato aos estímulos reais, vamos combinar, né? Se é focada, né? Se dependendo de como que ela vem sendo usada, porque a internet, né? Essas tecnologias, elas não necessariamente são ruins ou vêm Claro que para não. os malefícios, né? Mas depende muito da forma como a gente usa. Às vezes a gente acaba transformando assim, e não é necessariamente uma crítica, né? Mas a gente acaba transformando esses eletrônicos numa certa chupeta, Sim. né? Eletrônica, Pega né? aqui, Fica mais quietinho aqui, fica aqui assistindo desenho, fica aqui brincando no videogame, para a criança se O pai quer acalmar. almoçar que agora pega o tablet, né? É mais ou menos Isso. isso, né? O Isur dá um exemplo bacana, né? Até mandou um abraço para ti, não pode estar aqui presente, mas ele dá um exemplo que eu acho bem sério, né? Da gente refletir sobre isso, que é o seguinte: hoje em dia uma criança que está em casa, né? Com o celular, com a TV, com o Netflix, com o touchscreen ali, aquela coisa, aquela tecnologia que ele quer olhar uma coisa agora, daí ele vai ver uma outra coisa aleatória em uma fração de segundo e aquilo ali fica passando rapidamente por ele, né? Quando ele larga aquilo e chega numa sala de aula onde ele não tem mais aquele telefone, né? E ele tem que prestar atenção numa professora, muitas vezes com um giz na mão e um quadro negro que não é nada atrativo perto de um celular. Então, o desafio que o professor tem de chamar a atenção do aluno para aquilo que ele está ensinando, né? Sim. Então, isso eu vejo um outro problema que a escola, o professor está enfrentando, né? Que é se desvincular, fazer com que a criança tenha um interesse naquilo ali que ele está indo ali todo dia de manhã, acordando cedo, ou seja lá, de tarde que ele vá na aula, né? Isso também é uma preocupação que a gente já se ligou que deve haver algum meio da gente mudar isso, né? É porque os eletrônicos, eles acabam nos tirando um pouco desse trabalho que a gente tem de lidar com as coisas, né? Então, o filme já vem pronto, né? Os vídeos, todo que o eletrônico, que a internet, que nos passa, nos transmite, está ali pronto. A gente Vou dar só um tem exemplo, que tá? assistir. Quando eu era né? novo, isso aí faz pouco tempo. Não, faz pouco tempo, Marcelo. Não faz muito. Eu queria ouvir, eu escutava uma música no rádio, tá? Ou em um filme que passou na TV. Bah, que música legal. Eu só ia escutar ela de novo, Bruno, se ela passasse numa rádio, no momento que eu estivesse escutando a rádio, né? Ou se eu fosse em alguma loja, descobrir quem é primeiro o cara que cantou aquela música, fosse em alguma loja e comprar muitas vezes um disco por causa de uma música. Né? Ou escutar, que nem a gente fazia, botava uma fita no cassete ali, ficava esperando tocar a música e gravava lá da rádio. Né? E hoje não, né? Hoje eu tenho um aplicativo que tá tocando uma música, o cara liga o aplicativo aqui e ele diz, é a música tal. Né? Daí tu vai lá e escuta no YouTube, de graça, é muito rápido, né? Muito rápido. Então, isso é ótimo, é maravilhoso, cara. Né? Claro. Pra cultura, é ótimo. Mas essa facilidade de chegar onde tu quer e conseguir a informação que tu quer, é quase que uma coisa que é difícil de competir com isso, né? Porque é um excesso, É um né? A gente excesso, está falando de exato. um excesso dessa facilidade. A gente não precisa mais ter tanto trabalho para conseguir as coisas, Não é uma né? conquista mais, né? É um Isso. clique ou dois, né? Olha só, a gente separou algumas imagens aqui que nos remetem ao nosso dia a dia, a coisas que a gente faz muitas vezes e não percebe, né? Um casal ali que tem tudo para trocar uma ideia sobre o dia a dia, mas que passa muitas vezes ali sobre o celular e às vezes quando eles param de olhar o Eles celular são tão perto um do outro, mas longe, né? e longe, muitas vezes quando eles cansam de olhar o celular eles precisam dormir. Essa é uma cena também muito séria, né? Uma cena forte, mas que Muito ocorre presente direto, no cotidiano, né? né? Olha aí. Tá aí, ó. É que a tecnologia, ela está nos conectando com algo muito de muito longe, conecta a gente com pessoas de vários lugares do mundo, de pessoas muito distantes, mas a gente está perdendo essa proximidade com quem está do nosso lado, Ah, o presente Vitor gostou junto com a dessa aí, gente, né, Vitor? Eu reparei que tu gostou dessa imagem aí, né? Não, os guris tu não dá bola, tá, Bruna? Eles guardam. Bom, enfim, tá aí, ó. E tu vê que os caras tiveram a sensibilidade ali de colocar eles apagados numa cena ali, né? A criança ali com um brinquedo, daqui a pouco quer brincar, é dramático. Mas é o que está acontecendo, nas maioria das vezes, né? O cara ali tomando um vinho, sozinho, né? Olha aí, ó. É mais ou menos, isso aí acontece hoje, a gente faz muitas vezes, e isso fica muito tempo dando atenção pro celular e esquece de dar atenção ali pro filho ou para um próprio animal, né? De estimação. Exatamente.
São cenas fortes, mas que vêm ao Infelizmente, encontro, são né? Ao reais, encontro do que a gente está falando aqui. Por isso que é importante a gente tentar investir mais em presença, no contato, Sim. né? Diminuir o tempo na internet, diminuir o tempo vinculado a essas redes sociais ou a essas tecnologias, né? Sim. Porque o problema não é a tecnologia em si, mas é o uso que a gente faz dela. A gente acaba A substituindo, saída né? é nos regrarmos, né? Sobre o tempo que a gente usa, né? Aí, ó. Essa imagem é nós real aqui. Vai, imagina, volta a imagem para nós, eu tô aqui, ó. Cada um com o seu telefone. Daí deu, né? Daí deu. Mas eu acho de extrema importância esse assunto, porque eu tenho filho e eu tento de vez em quando dar uma olhada e falei, cara, vamos largar o celular, pelo amor de Deus. Tá o pai aqui olhando, e eu me falo de mim também, né? O pai tá aqui olhando o celular, tu também tá olhando o celular, cara. Tem volta? Tá louco, né? Como é que é, Marcelo? Tem volta. Isso é uma pergunta. Qual é que é a solução para isso? Tem volta isso? A gente consegue daqui para frente Minimizar, né? minimizar, fazer com que as pessoas vejam que, olha, o celular é muito importante, eu preciso do celular, né? Mas a gente precisa ter Isso vai depender muito da consciência que cada pessoa vai ter do quanto também precisa usar de uma forma mais moderada. Porque, claro, né? existem pessoas que o celular é uma ferramenta, chega em casa, eu tenho um amigo, uma pessoa na família, que ele chega em casa, ele bota o celular, ele desliga o celular, bota do lado da cama ali, e vai fazer as coisas dele de casa, vai jantar, vai dormir, ele só vai ligar na hora que ele vai trabalhar. Eu tenho uma pessoa na minha família que é assim, né? Existem pessoas assim, obviamente, mas eu acho que a grande maioria não, né? A maioria tem dificuldade, e é aí que começa a virar um problema. Porque quando tu já não consegue, né, deixar o telefone de lado e aproveitar presencialmente com os amigos, ou com a família, ou com um bichinho de estimação, ou sair, aí tem que começar a se preocupar E daí a mesmo. gente se perguntou, tava viajando esses dias, e eu demorei para encontrar um determinado local, né? E eu tava com o tal do famoso Waze ali. E ele me jogou para um lado, depois jogou para outro, depois a internet estava meio ruim ali, eu não achei. Eu comentei com um colega que estava comigo, eu falei, cara, já para eu pensar como os caras viviam antigamente fazendo entregas pelo Rio Grande do Sul inteiro aí, sem saber para que lado é o lugar, cara. Tinha um mapinha, tá, tudo bem, né? Um mapinha, mas tu chega num lugar que tem trocentas mil, um taxista, cara. Tu pegar um taxista na década de 80 e falar para ele assim, ó, eu quero no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, na rua tal. Eles iam lá te levar Eles lá. chegavam? Eles tinham alguma forma, coisa um pouco mais trabalhosa de chegar lá, mas chegavam, né? Então a gente. A tecnologia é ótimo, mas se vivia antes sem isso, né? Sem tanta facilidade, vamos dizer assim. Se vivia antes sem tanta. Na palma da mão, né? A solução. Isso. Assim, né? E aí tu tá trazendo essa questão assim do viver, né? As pessoas viviam as situações e tinham que lidar, né? Se ia dar certo, se ia dar errado, No elas posto de lidavam com gasolina, eu vou aquilo. perguntar, o cara vai me dizer, vai pra lá, vai assim, vai assado. E corria o risco de lidar com a frustração, né? Me perdi, agora fiquei perdi. chateado, perdi o horário. Isso. Mas tinha que lidar com isso. E isso é uma forma da gente também ir adquirindo e construindo Enfrentar a os nossa problemas ali maturidade, também, né? lidar com os problemas. E o que hoje essa facilidade acaba fazendo? Com que a gente já não lide com tantos problemas. Porque, bom, eu não quero me perder, eu vou colocar lá no Aqui, vamos GPS, por aqui. eu não vou passar por essa frustração. Eu vou chegar no local exato. Então, eu não vou passar por aquela tensão, né? De saber, será que eu vou ficar chegar no nervoso, horário será ou que não? eu vou chegar? Isso. Pô, hoje o Waze te diz a hora exata que tu vai chegar no lugar. Pois é. Né? Vou chegar a 10 para 5. Tu vai chegar a 10 para 5 lá, cara. Né? Então ele vai calculando a tua rota ali, tu vai chegar lá. E vai dizendo tudo, né? E vai dizendo tu tudo, ó. encontra todas as músicas que Tem tu a polícia quer, ali na os filmes que frente, tu ó, quer, tu cuidado, daqui a pouco vai ter um buraco. as comidas que tu quer. Então, assim, tudo tu encontra, tu já não passa mais, tu não tem mais que lidar com a frustração, né, de não encontrar, E daí, de não ter caso, o que tu e quer. hoje em dia, né, bom, esse programa podia ir horas e horas, um assunto vai puxando o outro. E daí, quando tu não tem alguma coisa dessas ferramentas, e tu te depara com alguma frustração, um plano que não deu certo, tu não vai saber lidar muitas vezes, porque tu não tá acostumado, né? Isso, tu não conseguiu também ter a maturidade para lidar com essas emoções. Então, esse é um dos malefícios do uso em excesso, Sim. né? Não do uso, mas dele em excesso. Tu não E tenta para com as um pouco crianças isso é muito ali, prejudicial. tu vai ter que pensar um pouquinho mais, vamos dizer assim, né? Que legal, olha só, o programa chegou no fim. Olha, a gente tem tanta coisa para falar ainda. Mas, e fica o seguinte, ó, fica o convite para a gente trocar mais, porque esse assunto é muito amplo, né? É verdade. A gente está falando aqui de família, a gente está falando aqui de saúde mental, a gente está falando aqui de relacionamento, Isso. de enfrentar dificuldades no dia a dia da vida no trabalho. Então, é um Exato. assunto amplo ali que a gente pode falar, dizendo respeito aí à tecnologia, né? Que vem para nos Exato. ajudar, obviamente, aqui, óbvio. A gente é a favor da tecnologia, né? Mas ela acaba nos
nos prejudicando em algumas coisininhas, né? Exatamente. É isso. Eu quero te agradecer pela tua presença. Isso aqui deveria custar dinheiro para as pessoas, essa consulta aqui contigo, né? Mas isso aqui é uma TV comunitária, isso aqui é um serviço que a gente está prestando para essa galera. E te convido aqui mais uma vez para quando tu quiser trazer um assunto bacana e relevante para a gente, para a sociedade. Tu tá à vontade aqui no programa. Tá certo, eu agradeço. Então, Quem quiser entrar em contato contigo, Bruna, como é que faz? pode me procurar através do meu contato, né? Tá, Tem o pode falar. WhatsApp, que é 991 34 0513. 991 34 0513. E aí pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, eu atendo. Instagram, mandar um oi, Vitor, entrevista lá, que legal. Pode. Meu Instagram é Bruna Rafaela Rodrigues Martins, que eu tô com o Instagram profissional. Olha Então aí. ele é novo, então e por isso que eu não procura lá que tu vai lembro. achar. Também pode me acessar por lá, é bem tranquilo, né? Isso aí. E eu fico à disposição também para a gente estar conversando, falando sobre outros assuntos, ou voltar a falar sobre essa questão das intoxicações eletrônicas. Com certeza, tu já né? é sócio do programa. Quero Tá agradecer certo. a Mariana Esteves aqui, que nos trouxe essa grande pauta aqui, essa grande amiga aí já do programa. Eu tá também bom? agradeço pelo convite. Obrigadão mesmo, Mari. Valeu, vocês continuam com a nossa programação aqui da Vale TV. Um beijão. Fui!